Olá, eu sou Giovanni de Souza e este é o segundo trimestre de 2022 da classe de juvenis da CPAD. Uma viagem pelo Novo Testamento, lição número 2, a plenitude dos tempos. E Jesus foi nos preparar um lugar? E Jesus veio para os seus e os seus não o receberam? Será? Fique aqui comigo que você saberá direitinho essa história. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Cristo, o tema central da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para Jesus com profecias já cumpridas acerca dele, o seu nascimento miraculoso, o local de sua vinda, a sua morte e ressurreição. Também com promessas que se cumprirão, a exemplo de sua volta para buscar aqueles a quem Jesus prometeu preparar lugar. Jesus foi preparar lugar? Não. Jesus não foi preparar lugar. E por que não? Nós tomarmos por ponto João capítulo 14, o versículo 1 em diante, nós vamos notar algo bastante interessante. No versículo 2, nos diz assim, ó: na casa de meu pai há muitas moradas. Ora, se há muitas moradas na casa do pai, por que Jesus foi preparar lugar? Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Ou seja, se não tivesse morada na casa do meu pai, eu iria preparar lugar. E por que Jesus não foi preparar lugar? Porque se você for olhar em Mateus capítulo 25, versículo 34, vai nos dar a resposta para esta questão em definitivo. Melhor, 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, Jesus não foi preparar lugar para a igreja, para os salvos. Por quê? Porque o lugar já está preparado desde a fundação do mundo. Por isso que Jesus foi direto em falar: na casa de meu pai há muitas moradas, mas se não tivesse moradas, eu iria preparar lugar. Então não, mais uma vez, Jesus não foi preparar lugar. Mas é certo que Jesus virá, disso nós não temos nenhuma dúvida. O Senhor virá buscar a sua igreja no dia do arrebatamento. É interessante também que Jesus não irá colocar os seus pés na terra como muita gente ainda acredita. Na verdade, o que acontecerá é que Jesus virá nas nuvens e nós nos encontraremos com ele. E, claro, nos ares. Aí sim nós iremos para as mansões celestiais. Aí vai se cumprir aqui na terra a grande tribulação. Enquanto isso nós estaremos no tribunal de Cristo recebendo as nossas recompensas, ou não, né? E logo depois para as bodas do Cordeiro. Então, depois que passar, estiver no finalzinho da grande tribulação, aí sim Jesus virá com a sua igreja. Aí sim o Senhor irá para colocar os seus pés lá no Monte das Oliveiras. Então veja lá em Israel. Então veja que há aqui algo que precisa ser esclarecido, que o fato de Jesus não ir preparar lugar, porque o lugar já está preparado desde a fundação do mundo, e também a sua volta. Por que da volta? Porque Jesus é o tema principal da Bíblia, tanto de Gênesis, lá no capítulo 1, versículo 1, até toda a Bíblia vai mencionar a questão do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. O Senhor Jesus estava presente. Por quê? Porque eles são um. Profecias sobre o Messias. O momento da vinda do Messias, aguardado pelos judeus, mas não aceito por todos, está registrado em várias profecias, com precisão de detalhes. Há uma questão, que foi o que eu te perguntei, sobre que se Jesus veio para os seus e os seus não receberam, está em João capítulo 1, versículo 11. Isso aqui é muito interessante, porque muitas das vezes nós falamos que Jesus veio para
os seus e os seus não receberam. Isso não é verdade. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. O que era seu. Veja que está no singular, não está no plural. Então é errado nós falarmos que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. O correto é dizer, Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. E o que era seu? Era o seu sacrifício na cruz do Calvário, era o seu ofício, era aquilo que Jesus precisou fazer por ordem do Pai. Então Jesus veio para o que era seu, para o seu sacrifício, para o seu martírio, para a sua oferta na cruz do Calvário. Aí sim, os seus não receberam. Aí sim. Agora é completamente equivocado a ideia de que Jesus veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Isso aí não. Então veja que as profecias elas vão sempre se cumprir. Sobre a questão de todo o parecer, as profecias sobre o Messias sempre se cumprirão. De uma forma ou de outra, ela sempre irá se cumprir. Até veja que a mulher da qual ele nasceria, o lugar de seu nascimento, sua encarnação e sua ida ao Egito com os pais. Veja que todas as questões aqui foram de uma forma ou de outra, elas sempre serão cumpridas. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela não tem sombra de variação. Então, se ela que diz que há uma promessa, ou neste caso, uma profecia, ela terá que se cumprir, porque se não cumprir, a palavra de Deus torna-se inválida, torna-se mentirosa. E a Bíblia diz que a Bíblia é divinamente inspirada e digna de toda a aceitação. Portanto, a profecia sobre o Messias, ela sempre irá se cumprir. A Virgem, como deveria ser uma virgem que conceberia Jesus, assim como foi profetizado por Isaías? O anjo Gabriel foi exatamente ao endereço de uma moça com essas características. O nome da agraciada era Maria. É interessante a questão como pode uma virgem conceber? Bom, é bem verdade que em alguns casos muito específicos acontece, casos específicos extremamente raros, de uma virgem ficar grávida. Sim, é possível. Entretanto, aqui numa questão bíblica, isso porque Maria era uma agraciada, ela fazia o que tinha que fazer e não fazia o que não deveria fazer, ou seja, ela não tinha aquele namoro que os jovens costumam ter hoje, né? Aquele namoro mais avançado, não existia isso para essa questão. Por isso ela se colocou, como isso é possível? Como eu terei um filho se eu não conheço o varão? Aqui tem uma questão de caráter de Maria. Ela não era uma qualquer, ela não ia com um e com o outro. Ou seja, ela era virgem e uma virgem pura. Por que virgem pura? Porque há meninas que são virgens, mas que não são puras. Então, é até meio delicado de falar da situação, tendo em vista que parece ser algo contraditório e algo que seria mais viável para os pais falarem, mas acontece que algumas meninas, inclusive as meninas da igreja, algumas, acabam por uma questão ou outra tendo um namoro avançado um pouco demais, que na verdade nem deveria ser avançado, mas elas avançam e avançam muito. Elas continuam virgem, mas fazem coisas completamente pecaminosas. E eu não preciso aqui entrar em detalhes porque você certamente já entendeu. Então veja que a profecia se cumpre mais uma vez. E é muito interessante também sobre a questão de Maria, que a Bíblia diz em um ponto, não lembro agora a referência, mas diz que José e Maria eram casados. Entretanto, Maria era virgem. Como pode Maria ser virgem se ela era casada? Na verdade, ela não era casada, ela era noiva. E por isso algumas pessoas fazem confusão com o texto de Mateus, capítulo 19, versículo 9, que vai nos remeter a uma ideia assim bem delicada de falarmos, que é a respeito do divórcio. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada
também comete adultério. Então é muito falado que o divórcio ele é permitido no adultério, o que também não é verdade. Quando Jesus estava mencionando Mateus 19:9, ele estava falando na cultura judaica. Na cultura judaica, quando a pessoa era noiva, ela também era tida como casada. Era o caso de Maria. Maria, ela era noiva, mas ela era tida como casada. Então, nesse parâmetro, nessa questão de noivado, no noivado, se alguém, uma das partes, traísse o outro por uma questão de prostituição, ela poderia se apartar e não depois do casamento consumado em si. Então é uma questão bastante delicada, mas é que para deixar claro, em casos de prostituição, nesse caso de adultério, né? Eu gosto mais, acho que a palavra que é mais certa seria adultério. Prostituição dá mais uma ideia de que a pessoa vive numa vida de prostituição toda a vida. Mas o adultério me parece ser o mais correto aqui, apesar do texto falar de prostituição. Bom, de qualquer forma, aqui está falando sobre a questão da pessoa estar noiva. Mas se a pessoa já for casada, como de praxe, né, como é o nosso caso, quando alguém, na nossa cultura, que eu quero dizer, quando nós somos casados na nossa cultura, mesmo se há adultério de uma das partes, o ideal é que eles se arrependam do pecado, peça perdão, a parte traída, e ambos continuem firmes. É claro, continuem juntos. É claro que, de uma forma geral, é algo bem difícil de continuar, né? Que vai ficar sempre aquela desconfiança. Mas o esclarecimento é que nós precisamos compreender é que Jesus, como judeu, estava falando na cultura judaica. E mais uma vez, na cultura judaica, o noivado poderia ser rompido por adultério ou prostituição, mas no casamento não. No casamento, uma vez casado, precisa casar, o casamento para tudo sempre, né? Para sempre, como vai dizer a lição número 5 da classe de adultos. Então, há alguns casos que nós precisamos compreender, e esse é um dos casos que nós precisamos deixar claro que mesmo quando uma pessoa, hoje, na nossa cultura, comete um adultério ou uma prostituição, o ideal é que ela pare com esse adultério, pare com isso, pare com a prática, peça perdão a Deus, peça perdão ao seu cônjuge e continue casado. Mas é bem verdade que a parte traída é um pouco mais difícil de segurar esse negócio, né? Uma ideia mais, a gente se baseia mais por isso daqui, já para deixar a pessoa se separar logo de uma vez, né? Mas a Bíblia diz em Malaquias 2,16 que Deus detesta o divórcio. A cidade. O profeta Miqueias havia predito a cidade de Belém como o lugar onde o Messias nasceria. E veja que mais uma vez, por decreto de César Augusto, acabou se cumprindo este negócio. Então veja que, independente das circunstâncias, Deus vai fazer algo para a profecia se cumprir. Independente das circunstâncias, ainda que a situação possa parecer completamente contraditória, ainda que a situação não esteja favorável, mas o Senhor, Ele sempre fará algo para que a profecia se cumpra, para que justamente venha se cumprir aquela parte que Jeremias fala, né? Eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Então sim, o Senhor Deus vai sempre cumprir a sua palavra. Então, uma vez que a palavra não vai nos dizer sobre uma profecia, essa profecia terá obrigatoriamente de ser cumprida. Independente das circunstâncias, o Senhor sempre fará a sua profecia se cumprir. Deus conosco. Para ser Deus conosco, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas que verbo é esse? O evangelista João diz que o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. E João 15:5 ainda vai dizer que sem mim nada podereis fazer. Então tudo foi feito pelo Senhor Jesus, pela questão dele, para ele. Foram feitas por ele e sem ele nada do que se fez, nada do que foi feito se fez, saiu. E sem ele nós nada podemos fazer. Então o tema central da Bíblia é Cristo. Então tudo foi feito por Cristo, para ele e por ele. Então veja que ele se encarnou, ou seja, ele se fez carne. Mais uma vez, é bom deixar claro,
para que não haja dúvida que encarnar é diferente de reencarnar. Encarnar é o caso de Cristo e é o único, que alguém que é espírito e se fez carne e habitou entre nós. É completamente diferente da doutrina espírita, que diz que a pessoa se reencarna e reencarna de novo e depois se reencarna até ficar perfeita, até ser uma pessoa boa. Não, não existe isso. Isto é uma mentira do diabo. Perseguição ao nascer. Profecias de Osés e Jeremias foram cumpridas quando ocorreu a implacável perseguição de Herodes, em busca de matar o menino Jesus. O anjo do Senhor apareceu a José, informando-lhe a intenção do rei sobre o que ele deveria fazer. Independente das circunstâncias, quando acontece algo, ou vai acontecer algo que vai prejudicar a tua vida, se você é uma pessoa que está dentro dos parâmetros bíblicos, se você é uma pessoa temente a Deus, é uma pessoa piedosa, faz as coisas que precisam ser feitas e é uma pessoa salva na pessoa de Cristo, é obediente ao Senhor, o Senhor não deixará você órfão, nesse sentido de ficar perdido, sem direção. O Senhor vai te dar uma direção. Ele vai te avisar do que está tentando fazer. Alguém está tentando fazer algo contra ti, o Senhor Jesus vai te dar um parecer, vai te dar um esclarecimento, vai te dar uma direção. Ou seja, Ele vai te avisar. Nada acontece sem que os filhos de Deus sejam avisados. Então, independente da perseguição que está acontecendo na sua vida hoje, independente do que vai acontecer amanhã, o Senhor sempre vai avisar quando algo for acontecer com a sua vida, quando estiverem tramando algo contra ti. Razão de sua vida. A principal razão da vinda de Jesus, ou melhor, razão de sua vinda. A principal razão da vinda de Jesus foi salvar a humanidade de seus pecados, embora ele também tenha curado muitos enfermos e feito diversos milagres. A principal razão, a principal motivação de Cristo ter vindo à Terra foi morrer na cruz por nós para perdoar os nossos pecados. Há também um entendimento equivocado de Isaías 53, que muitas pessoas acreditam que Jesus morreu na cruz para nos curar. Não, Jesus não morreu na cruz para nos curar. Até porque antes de Jesus ir para a cruz, ele já curava. Então ele não precisava morrer na cruz para curar, ele já curava. Fazia milagres antes de ir à cruz. O que Jesus veio fazer foi morrer por nossos pecados e iniquidades. Então veja que esta é a principal razão. Muitas das vezes as pessoas estão hoje se questionando, é porque eu cometi tal pecado, é que eu fiz isso, é que o Senhor me abandonou. Não, o Senhor não te abandonou. Há uma coisa muito interessante que nós precisamos compreender, que é o seguinte: aqui com questões de 3 pecados que não são perdoados, vejam a pessoa que tira a própria vida, né? O suicídio é algo que não é perdoado por Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo, que no caso é não aceitar Cristo como Salvador. E aquele pecado que não é confessado. Estes são os 3 pecados que não são perdoados. Então veja aqui, quando alguém comete um outro pecado, além desses 3 que eu estou dizendo, que eu mencionei, e começa a se questionar, será que o Senhor me abandonou? Não, o Senhor não te abandonou. Há uma coisa para nós entendermos, que é o seguinte: independente do pecado que a pessoa comete, Deus não vai amar menos essa pessoa porque ela está cometendo muito pecado. Da mesma forma, Deus não vai amar mais alguém por estar diante da sua presença. Não há diferença. Deus ama do mesmo grau, da mesma forma, tanto o pecador que tem uma vida de prostituição, adultério, roubos e etc., e aquela pessoa que é piedosa, que é amorosa, que está estendendo a mão para o próximo. O Senhor ama ambos iguais. Agora, é bem verdade que Deus tem mais prazer naquela pessoa que está com Ele, porque aquela alma que retrocede, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na alma que retrocede, na alma que volta atrás, que volta para o mundo. Deus não tem prazer. Mas, na bem da verdade, em questões de amor, o amor por uma pessoa que comete os piores pecados, vamos assim dizer, né? E uma pessoa que anda direitinho, o amor é o mesmo. Por isso a sua razão principal foi morrer por nós.
Jesus veio para morrer pela a humanidade. A plenitude de Deus. Na ocasião, houve questionamento da parte dos escribas e dos fariseus de que só Deus podia perdoar pecados. Jesus então operou além, mostrou que a sua obra é completa e zelou por aquele homem também em sua angústia presente, em sua necessidade mais básica, temporária e terrena, curando também as suas pernas. Por isso, o testemunho de João Batista acerca de Jesus já predizia: todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. É muito interessante a questão de que ser perdoado é mais importante do que ser curado. Pode parecer soar estranho, mas é verdade. Quando alguém é perdoado por Deus, significa dizer que se ele morrer naquele momento, ele está salvando a pessoa de Cristo. Agora, uma pessoa curada pode ser curada e não receber a salvação, como é o caso dos 10 leprosos de Lucas 17. Você vê que foram 10 leprosos curados, mas somente um voltou para agradecer. Os outros 9 receberam a cura, é verdade, mas não receberam a salvação. Veja que Jesus na volta disse: vai, a tua fé te salvou. O que é isso? Quando alguém é curado, não quer dizer que essa pessoa esteja salva. Ela foi apenas curada. Há alguns casos de pessoas que recebem cura, mas não recebem a Cristo como Salvador. Só querem ter a bênção. Agora você vê que uma questão interessante, que Jesus disse algo mais importante para aquele homem: os seus pecados te são perdoados. Aí alguns escribas e fariseus, se nós podemos trazer para os dias de hoje, são os religiosos, vai dizer o quê? Somente Deus é capaz de perdoar pecado. É verdade, somente Deus é capaz de perdoar pecado, mas Jesus era o próprio Deus encarnado. Então, veja que aqui ele está, na verdade, falando uma verdade e ao mesmo tempo, né, que somente Deus pode perdoar pecado, mas ao mesmo tempo está negando a divindade de Cristo. Então, veja aqui, o que Jesus fez para acabar com este negócio? Ele perdoou o pecado deste moço e ainda o curou. E agora sim, depois que Jesus curou, aí o que vai se fazer? Que somente o Senhor pode fazer tais coisas, somente vindo da parte de Deus que pode operar milagres. E Jesus justamente fazia isso. Jesus operava vários milagres. Então, por esta razão de ele ter curado, é que nós hoje podemos dizer que vemos graça sobre graça. Então, veja aqui, o Senhor Jesus curou, perdoou aquela pessoa, aquele moço, e agora ele também deu a este moço, supriu a sua necessidade física, ou seja, curando da enfermidade. Para concluir, a obra do Senhor é completa em nós, contemplando uma vida abundante, tanto aqui como para a eternidade. Entretanto, para usufruirmos de todas essas dádivas, carecemos de intimidade com Cristo, com o seu Espírito Santo, agindo no processo de contínua santificação em nossas vidas, apenas por meio de nosso relacionamento com Ele. Temos a possibilidade de sermos cheios de toda a plenitude de Deus. Então veja que a obra do Senhor ela é completa. Ele veio, morreu por nossos pecados e iniquidades e também curou, operou milagres, se mostrou como Deus para as pessoas. Então veja aqui, toda a obra do Senhor, ela foi na plenitude dos tempos, foi completa, não faltou absolutamente nada. Então que nós venhamos ter essa fé no Senhor e saber que nós podemos tanto ter a vida abundante aqui na terra e principalmente na eternidade. E a vida abundante que eu digo aqui não é ter uma vida rica, vamos dizer assim, claro, se tiver riqueza melhor, né? Não, mas não digo na questão de riqueza, mas numa questão de paz, de harmonia na sociedade, de ter uma vida tranquila, sossegada, apesar das dificuldades, termos sempre a nossa fé no Senhor, sabendo que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. E você que está aqui comigo até agora, compartilha este vídeo para que as pessoas
assim sejam também esclarecidas de alguns pontos aqui que eu falei sobre, principalmente sobre a questão de Jesus ter ido preparar lugar e sobre a questão de que se Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Hora da revisão. Número 1, em João 5,39. Número 2, o profeta Miqueias. Número 3, o profeta Isaías. Número 4, salvar a humanidade de seus pecados. Número 5, por meio de nossa busca e relacionamento com o Espírito Santo, agindo no processo de contínua santificação em nossas vidas. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!